Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos avançando nesse tempo da Páscoa e os Atos dos Apóstolos nesses dias estão nos guiando na compreensão da experiência da nossa igreja nascente, depois da ressurreição de Jesus, assim que tudo foi ficando mais calmo em algumas regiões, em vista da perseguição ao cristianismo, a igreja foi crescendo sob a força do Espírito Santo. Pedro segue na sua missão, realizando tudo aquilo que Jesus pediu. Anunciar a palavra, curar os doentes, ressuscitar mortos. Nesta passagem do Evangelho de hoje, continuamos a reflexão sobre o pão da vida, declara que a sua carne é alimento da verdade. Nos mostra que a bebida verdadeira é o seu próprio sangue. Um anúncio que desafia nossas expectativas e compromete nosso coração em gratuidade, liberdade e obediência. E por isso muitos lhe dão as costas. Muitos discípulos ainda se sentem decepcionados com Jesus. E discípulos aqui, é bom lembrar, são seus seguidores em geral, não são apenas os 12 apóstolos. Eles pensavam num outro tipo de Messias, que falasse de guerra e confronto ao estilo de Davi, para destruir o poder dos romanos em suas terras, e aquele discurso sobre comer o seu corpo e beber o seu sangue foi um pouco forte para eles. Ainda não compreendiam que Jesus falava da Eucaristia, da formação de uma família que partilharia um mesmo pensar, de uma mesma fé, de comungar dos ideais de Jesus, de seu sonho, de seu reino. De defender com a vida, como ele fez na cruz. Muita gente, incluindo uma boa quantidade de discípulos, deram as costas para Jesus e o abandonaram. Os que permaneciam, mesmo assim, ainda não estavam muito seguros sobre o que pensar e o que fazer. Assim Jesus confronta os apóstolos e lhes faz uma pergunta: e vocês, querem também ir? Pedro responde: Senhor, a quem iremos? Esta é uma sensação muito comum entre nós. Quantas vezes já ouvimos esta afirmação? Seguir a Cristo não é fácil. E de que se trata esta dificuldade de seguir a Cristo? Se para os discípulos era difícil, em nossos tempos poderíamos dizer que ainda é muito difícil. Este tema tem algo a ver com a grandeza da nossa liberdade, a escolha pessoal de cada um de nós. É muito difícil ser sempre bom. É difícil dar a outra face. É muito difícil amar os inimigos. É difícil entregar a própria vida pelos outros. Ainda mais quando o tempo todo nos inserem num mundo onde a busca pela satisfação pessoal é cada vez maior. Os discípulos entendem a chegada do Messias como o fim de todos os seus problemas. Assim como eles, para muitos de nós, ser feliz é ser livres de problemas. E neste caso, seguir a Cristo pareceu-lhes ter mais problemas. Tudo o que para eles parecia difícil é o que significa comer o corpo e beber o sangue de Cristo. Quando eles observam qual é o projeto de Jesus, eles vão embora e seguem em seus próprios projetos. O fato de Pedro ficar não significa que já tivesse compreendido o que Jesus queria dele, mas a sua realidade social não lhe dava alternativa de vida onde ir. Ele compreende que a pergunta era: a quem ir? Por isso, Pedro e outros ficam. Jesus lhe dá liberdade. E vocês também querem ir? Pedro responde: a quem iremos, Senhor, se somente Tu tens palavras de vida eterna? Diante dessa pandemia, hoje é dia para responder como Pedro: a quem iremos, Senhor? Se nossas capacidades humanas não têm poder sobre este mal que nos aflige
do jeito que nós esperamos. A quem iremos, Senhor? Se neste mundo nada nos dá segurança, nem pode nos livrar do que nos faz sofrer. Somente Tu tens palavras de vida eterna. Iremos a Ti, ficaremos contigo sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.